Elocast. Fala galera, sou o Leandro Souza, estamos aqui para mais um episódio do Elocast. O Elocast está na sua terceira temporada. Se você não acompanhou ainda a primeira e segunda temporada, corre lá no Spotify, no YouTube, tem todos os nossos episódios lá. Se você ainda quer saber mais sobre a gente, nossa cultura, nossos produtos e serviços, siga-nos na nossa rede social, @elotecgestão. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema: inovação, porque é necessário mudar a sua mentalidade. E para isso a gente convidou a psicóloga Alessandra Herranz. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Estamos aqui também com o nosso diretor de produtos, Rodolfo Jordão. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. E também nosso diretor de tecnologias, Fabrício Colombo. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Para a gente abrir um pouco sobre a discussão de hoje, eu queria convidar a Alessandra para falar um pouco sobre a resistência, né, Alessandra, que algumas pessoas têm com relação à mudança, né? A mudança de mentalidade para a inovação, para algo que vem mudar aquele mesmo de sempre, né? A pessoa sempre fez aquilo por 20, 25, 30 anos e quando chega ali uma mudança, de repente uma mudança que traz uma melhoria para o processo dela, existe a resistência, né? Fala um pouco para nós como que funciona isso para o ser humano, né? O porquê disso, né? Leandro, a gente tem uma dificuldade para mudar porque o nosso cérebro, na verdade, ele não é preparado para mudanças, porque nosso cérebro faz milhões e milhões de cálculos em milésimas de segundo. Então, o que ele faz é automatizar algumas coisas para facilitar. Então, por exemplo, possivelmente nós tomamos banho da mesma maneira todos os dias. Quem lava a cabeça primeiro, depois lava a parte do corpo. Então, a gente repete o comportamento, porque a gente vai ficar tomando banho e fala assim, agora eu vou lavar tal coisa, agora eu esqueci disso, agora eu vou aquilo. Então, essas são as automatizações. Por isso que nós temos dificuldade para mudar. Então, por exemplo, imagina uma mulher de salto alto. Você não vai entender muito porque você não usa salto. Mas quando a gente está na rua andando de salto, a gente cuida para não colocar o salto naquelas frestas da calçada, porque senão que lá estraga. Então, é tão incrível que o nosso olho, ele detecta aquilo lá e nosso cérebro, ele calcula teu passo. Então, se nós tivermos atenção, dificilmente nós colocaremos o salto numa daqueles buracos que tem ali. Então, olha que incrível, é muito cálculo. Então, o que o nosso cérebro faz é automatizar para, digamos assim, nos deixar mais confortáveis. Por isso, nós temos dificuldade de mudança. E não só isso, também o que nós temos é o medo de errar, que é muito característico do ser humano. Então, se eu já sei, está dando certo, eu não arrisco. Por que eu não arrisco? E quando eu arrisco e eu erro, principalmente os perfis mais críticos, que eles sofrem demais, porque eles se punem, são altamente autopunitivos, então eles não arriscam em alguma mudança para não ter a chance de errar, né? Então, essas são algumas características que nosso cérebro se mantém nesse formato automático e por isso a dificuldade da mudança. Por isso quando a gente vê algo novo, a gente fala assim, não vou querer isso não, deixa pra lá, não quero aprender tudo isso, modificar minha mentalidade, quero continuar como está. Já inicia um preconceito do que pode vir de novo, né? O Fabrício, aproveitando um pouco sobre essa fala da Alessandra no medo de errar, né? Como trazer a inovação, a disrupção para dentro do ambiente de desenvolvimento, né? Da tecnologia ali, da área de tecnologia, considerando esse medo de errar, como tirar isso de dentro ali dos profissionais, dos colaboradores, para que eles ousem um pouco mais, né? Explorem inovações, sem esse tal medo de errar aí. E aí o medo de errar, né, daí tem a ver com ele, né, igual a Alessandra comentou, né, como que ele, a mentalidade dele em relação a si mesmo também, né, como que ele lida com os erros que ele comete, mas também tem a ver com o ambiente que ele está inserido, né, então um ambiente de trabalho seguro, né, que vai aceitar essa falha como um experimento, né, então a gente também tem que segmentar os tipos de erro aqui também, né, então a gente trabalha com inovação é uma atividade que tem um certo risco, né, um risco calculado, mas tem um risco. Então, se a gente está inovando, a gente está tentando criar algo novo. Então, o ambiente de inovação da empresa tem que estar apto a aceitar esse risco de inovação e os erros decorrentes da inovação como algo normal. Então, isso vai gerar uma certa tranquilidade para a pessoa poder errar com esse risco controlado, né? Agora, também tem os erros que são erros recorrentes, né? Então, a pessoa que está errando o mesmo erro repetidas vezes. Aí é uma questão que a pessoa não está aprendendo com os erros, que é uma parte importante do errar, né?
né? Tem muita questão de startup, fail fast, né? Erre rápido, mas não é errar o mesmo erro, né? E errar de forma controlada, né? Então, acho que assim, o ambiente tem que ser um ambiente seguro para a pessoa poder errar também e poder aprender com esse erro, né? Senão vai cair nessa frustração e ela nunca mais vai tentar novamente, né? Aí entra a mentalidade dela, né? Se ela errou uma vez e ela foi repreendida por aquele erro, ela nunca mais vai tentar. E aí a inovação tem que levar isso em conta, né? Como que a gente leva essa inovação para os nossos clientes, né? O Oxy, porque ele já está acostumado com a tela antiga, ele já aprendeu e ele vai errar na tela nova. Então, como que a gente deixa ele confortável para saber, tá tudo bem, é um ambiente diferente, é um sistema novo e a gente vai estar aqui para te auxiliar a aprender essa nova tecnologia aqui também. Só colocando um ponto ali também, uma vez em um treinamento que a gente fez do Software Zen com o Alisson Vale, ele tem uma parte que ele explica bem essa questão de você otimizar o seu sistema de trabalho e deteriorar, né? E nela ele vai justamente de encontro com o que o Fabrício colocou ali, né? Toda vez que um indivíduo tenta alguma coisa, inovar, e ele erra, se ele tiver inserido num ambiente que é propício, ele pode aprender e tentar de novo, e até que ele chegue num momento que ele acerte isso otimiza o sistema de trabalho. Ou quando você tenta e erra e você é crucificado por aquilo, ou seja, o seu ambiente não está propício para a inovação, e você é crucificado, você vai e deteriora, porque daí você começa a esconder os problemas. Então o cara, em vez dele ir lá, pegar um problema e falar assim, tem esse problema aqui, eu vou tentar resolver. Como ele foi julgado de uma maneira incorreta num momento, ele começa a esconder os problemas. Isso vai deteriorando cada vez mais o sistema de trabalho, em vez de otimizar. Então, se você tem uma cultura, um ambiente que é propício para a inovação, para deixar as pessoas corrigirem, aprenderem e tentarem de novo até acertar, né, você vai estar sempre tentando otimizar e melhorar o seu ambiente de trabalho. E isso é explicado emocionalmente, psicologicamente. Então, isso que o Jordão está falando é muito interessante, porque a inovação, ela só vai surgir, primeiro assim, primeiro tem que ser a criatividade, são duas coisas diferentes, né? A criatividade são as ideias, os pensamentos que eu vou gerando. A inovação é a prática, aquilo que é o produto pronto, aquilo que já foi transformado, que está à disposição das pessoas, isso é inovação. Então, neurologicamente, as nossas emoções positivas, quando o Jordão fala de ter um ambiente, o Fabrício também falou de um ambiente propício na empresa, já tem vários estudos que mostram que as nossas emoções positivas, elas geram, né, distribuem mais dopamina no corpo. A dopamina, ela vai para o córtex anterior, que é uma partezinha que é responsável pelos movimentos cognitivos. O que significa isso? Memória, abstração, raciocínio espacial. Então, com mais dopamina, eu tenho como se fosse mais combustível para isso daí. Então, o estar bem emocionalmente na verdade, é um indício para a inovação. Então, por isso que a importância de ter um ambiente agradável, ter um ambiente bom. E não só isso, mas quando se tem, por exemplo, um ambiente muito, muito estressante, né, com reforços negativos, que a gente chama de reforço negativo, quando a pessoa faz algo e ela é muito punida por aquilo, né? Isso gera com que a pessoa tenha um colapso mental. Você pode ver, por exemplo, quando nós vamos para um médico, uma coisa simples, nós vamos num médico receber lá um diagnóstico que a gente está com medo de ser alguma coisa mais grave. Geralmente o médico fala, traz alguém junto. Por que ele fala isso? Não é só por se a gente desmaiar. Se a gente desmaiar, ele sabe o que fazer. Mas é porque ele sabe que nós não vamos lembrar de praticamente nada depois. Porque nós estaremos tão ansiosos, tão estressados, tão nervosos, tão preocupados, que ele vai falar assim, olha, isso daqui é tal coisa, exame tal. E aí a gente vai sair e falar assim, nossa, não lembro, ele falou tal coisa. Então o nosso cérebro ele não consegue captar. Por isso que para inovar, para criar, é importante que eu tenha essa mentalidade, que é a que eles falam de conhecimento, de aprendizagem, para adquirir novos conhecimentos. E a partir daí, sim, eu consigo trazer resultados para aqueles problemas com os quais eu estou me deparando. Perfeito, Alessandra. E quando a gente fala de produto, Rodolfo, o Fabrício falou algo interessante ali, né? Como que a gente consegue minimizar esse impacto da mudança, né, junto a um usuário lá, um cliente que vai receber uma nova ferramenta ou uma grande mudança que houve nessa ferramenta? Hoje existem metodologias que a gente consegue aplicar, né, tanto de design quanto de UX, né, para tentar minimizar um pouco esses impactos, tornar o software mais fácil de se manusear, reduzir esses impactos, né? Fala um pouco pra gente sobre isso.
Existem práticas, como por exemplo a prática da prototipação, né, em que você consegue fazer uma prototipação daquela inovação que você vai lançar no mercado e homologar isso junto a algum cenário de clientes ali, né? Isso é uma questão que ajuda muito você minimizar o erro, né? Então, às vezes, em vez de você tem uma demanda, você consegue visualizar aquilo, mas você está tomando uma decisão e desenvolvendo a solução para o cliente, sem ter aquela prévia com ele, né? Então, essas práticas de prototipação hoje ajudam muito você conseguir homologar com o cliente e chegar a minimizar os erros na hora de desenvolver aquele produto, aquela solução, aquela feature ali que você está fazendo. Tem outras empresas maiores também que quando eles vão lançar, por exemplo, tem uma gigante lá que queria avaliar a questão da parte de checkout do cartão de crédito. Então, o que eles faziam? Eles lançavam em determinada região do mundo, essa região vai ter uma tela de checkout, essa vai ter outra e essa vai ter outra. Então, em cada região, eles lançavam uma tela diferente e colocavam isso para funcionar. E eles coletavam métricas de qual região teve mais checkouts com base na usabilidade que foi colocada no usuário. E assim, eles chegam na definição de o que eles vão utilizar como a tela oficial de checkout lá na hora de fazer a venda do produto deles. Então, na minha visão, quanto mais você envolve o usuário, quanto mais você consegue conversar e colocar os pontos que você está desenvolvendo, você vai estar minimizando os erros que você pode cometer no desenvolvimento de uma inovação, de alguma coisa que vai talvez disruptar o mercado ali. Então, basicamente, seria isso, Leandro. Alessandra, você acha que esse movimento facilitou a entrada da tecnologia, né? A gente vê que a tecnologia está cada vez mais presente hoje na vida das pessoas, né? E você acha que um pouco disso que o Jordão falou, trazer o usuário mais para perto, entender a real necessidade, foi um dos principais fatores de sucesso da tecnologia nesses últimos anos? Sim, principalmente porque quando nós antecipamos algumas informações, nosso cérebro ele fica mais apto a captar aquilo que está sendo falado. Então, por exemplo, um exemplo limpo, eu gosto bastante de exemplo, um exemplo simples. Se você tem que ficar até mais tarde na empresa porque tem que fazer uma entrega, por exemplo, e você chega para a tua equipe e fala assim, pessoal, hoje nós temos que ficar até as 8. Todo mundo, não sei o quê, começa a reclamação, o cérebro dele já fechou. E aí não houve mais a outra informação. Então, a gente tem que ir dando pouco a pouco para que o cérebro vá captando. Então, por exemplo, chegar a pessoa e falar assim, gente, olha, temos uma entrega para fazer, estamos com atraso de 2 dias, vai ser tal dia a entrega que tem que estar pronto, o cliente está esperando, porque é um cliente, usuário assim, assado, tem uma necessidade dessa, tal. Então, eu já encomendei uns salgadinhos, um refrigerante. Exatamente. Você veja que até aí meu cérebro ainda está esperando o que vai acontecer. Eu estou ainda concentrado, eu estou ouvindo. E aí, no final, fala a ação, né? Então, o fato de preparar o cliente com o que ele vai ter, como que vai ser, né? O porquê da mudança, mostrando esses passos, já é uma forma que a pessoa vai ter uma mentalidade mais aberta para aceitar essa mudança, né? Isso ajuda muito. Fabrício, quando a gente fala de um exemplo próprio, e você que já passou por diversas mudanças dentro da área da tecnologia, diversas mudanças de linguagem, diversas mudanças de conceito, como foi isso para você? Como que você tentou minimizar esse impacto na tua vida? E como você também teve essa abertura de mentalidade para essas grandes mudanças aí no histórico teu aí dentro do mercado da tecnologia, né? Que pergunta, hein, rapaz? Então, como o Leandro comentou, né, então eu entrei como suporte técnico, depois me tornei desenvolvedor, depois arquiteto, depois líder de time, né, e agora, né, estamos com esse cargo de diretoria, né. Então, a mudança mais drástica, né, foi quando eu saí da área técnica, né, que era arquiteto, para mudança para líder de time, né, que daí tinha que mexer com pessoas, né, lidar com pessoas. Então, é uma área que eu nunca tinha trabalhado e era tudo novo, né? Tudo. Até a frase mais simples ali de um líder ali de qualquer livro ali era novo, né? Então, isso foi bem difícil. Uma coisa que me ajudou bastante, né? Porque era essa questão de mudar a mentalidade, né? Um livro que eu li que eu gostei muito e ajudou muito, né? Foi o livro Chama Mindset, da Carol Dweck, que fala bem sobre isso, né? Mindset fixo e mindset de crescimento, né? E aquilo me ajudou muito a transformar o meu próprio mindset, né? Então, assim, eu consigo ser um líder? Eu não era um líder, mas eu consigo ser. Se eu quiser, eu consigo. Vou ter que aprender muito mais, vou ter que correr muito mais do que quem é um líder nato, né? Digamos assim, né?
porque eu era puramente técnico, mas eu consigo aprender. Então, isso me ajudou a acreditar que eu podia fazer aquilo mais, né, do que eu já acreditava e correr atrás, né? Porque tem esforço, né? Acho que parece que a trajetória foi tudo lindo e tudo simples. Não, tem muito esforço o tempo todo, né? Para você aprender algo novo todo dia. Né? E buscar o conhecimento facilita muito, né, Fabrício? Como você colocou, né? Algo desconhecido, você vai tentando quebrar essa resistência, conhecendo mais a fundo aquilo que... É essencial, né? Essencial. Então, eu não estou lá ainda, né? Então, eu não... Igual, a gente está num cargo de diretor. Eu não me sinto no máximo como diretor. Tô longe disso. Então, a gente tem que continuar correndo atrás para buscar isso daí, né? Melhoria contínua sempre. Eu também tive um caso parecido com o do Fabrício de evolução na carreira. E eu me lembro, falando de mindset fixo e de evolução ali, eu me lembro de quando eu estava no desenvolvimento e eu era muito mindset fixo ali, porque eu desenvolvia minhas telas, eu desenvolvia minhas rotinas. E quando aquilo talvez ia para o mercado, eu ouvia algumas pessoas falando que o cliente não tinha gostado. E eu falava, não, mas isso aí é ele que está errado, não sou eu. Ele não está sabendo usar. Ele não sabe usar. Né? Isso acontecia muito. Não, acontecia muito comigo. E uma vez eu fui convidado a participar de uma implantação. Né? Isso foi uma inovação para mim. Assim. Eu tive que sair da minha zona de conforto, que era no escritório de desenvolvimento. Estava lá no escritório, bonitinho, no ar-condicionado. Eu tive que pegar meu notebook e entrar dentro de um cliente para ver como que aquilo ia ser, né? Então, e lá aconteceu um fato que aquilo ali foi uma quebra para mim, assim, foi um aprendizado muito grande, em que eu desenvolvi uma tela que tinha sido solicitada. E aí eu estava na parte de TI da prefeitura e o técnico foi lá apresentar para o cliente, tem várias correções na sua tela. Eu falei, mas como? Não é possível. Ele falou, vem aqui, vamos lá sentar com o cliente. Você vai ver ele usando a sua tela. Eu falei, nossa, cara, vamos lá, quero ver. Aí colocou assim, ó, o notebook lá, a pessoa usando o notebook, né? E eu atrás, cara. E a pessoa lá, instruída, começou a usar e... Ó, tá vendo? Ó, por que esse botão não tá aqui? Por que isso aqui não consigo rolar aqui pro lado? Por que tá esse campo aqui e não tá aquele campo na tela? E aquilo foi me dando uma vergonha imensa. Eu falei assim, nossa, como eu sou ignorante. Né? Então, ali, cara, aquilo ali me ensinou muito. Eu saí dali e falei assim, nossa, eu preciso ouvir mais as pessoas, eu preciso entender mais. Empatia. Preciso ter mais empatia. Então, foi uma transformação absurda. Quando eu voltei pro escritório, o meu time que eu inserido, eu comecei a bater de frente, porque eles também eram mindset fixo e sempre achavam que a gente estava fazendo sempre o melhor. Mas eu falei, mas não, é o usuário que tem que ver, a gente tem que analisar o que eles estão pedindo. Vocês têm que entender mais o que o suporte está reclamando, o que está acontecendo dentro do sistema. E até deu uma confusão na época para eles entenderem esse meu lado aí de mudança. Então, assim... É muito difícil essa questão de você ter você está aberto à mudança, né? É muito complicado isso aí. E a gente aprende assim, né? Na prática também. Exato. E a base da mudança é conhecimento, né? Eu falo assim, a gente lê um monte de livro, é super bom, ajuda muito, mas é 90% transpiração e 10% inspiração, como dizia o da lâmpada, como é que é o nome dele? Esqueci, me fugiu agora, né? Então, assim, tem que ter muito conhecimento, senão não há inovação. Então, tem um caso, por exemplo, não sei se vocês conhecem, o James Dyson, não é Dixon, é Dyson. Ele trabalhava numa fábrica e aí nessa fábrica tinha aspiradores industriais. E aí ele, olhando aquilo lá, ele teve uma criatividade que transformou na inovação, que foi fazer o aspirador doméstico. E aí ele construiu uma fábrica de bilhões. Então, assim, a gente fala assim, nossa, que legal. Mas por trás disso, há uma quantidade de conhecimento, de conexões enorme. Então, ele conhecia de máquina, conhecia do aspirador, conhecia desse mercado, conhecia da possibilidade de construir um aspirador doméstico, conhecia possivelmente o que é varrer uma casa. Possivelmente ele varreu, exatamente. Conhecia bem o problema. Ou ele ouvia alguém falar da dificuldade do pó, ou uma rinite
gente é alérgica a algo. Então, tudo isso, né, é uma transformação de conhecimento que gera inovação. Então, eu vejo muita gente falando assim, eu queria montar um negócio, mas eu não tenho uma ideia. Eu falo assim, mas o que você está fazendo? Eu estou pensando em algumas coisas. Não, você nunca vai vir uma ideia inovadora. Você tem que ter muito trabalho, muito conhecimento de mercado, de pessoas, né? Conhecer o usuário, o que ele precisa, qual que é a dificuldade dele, porque para você que domina a máquina, domina ali, ok, mas e para uma pessoa que não domina? Então, o que permeia a inovação é o conhecimento. Se aprofundar em detalhes, às vezes, né? Exatamente. Às vezes, num pequeno detalhe, sai uma inovação ali, algo que ninguém nunca tinha pensado, né? Alessandro, para a gente encerrar, é um tema muito amplo, né? A gente passaria horas aqui debatendo sobre esse tema, mas o que você pode trazer para a gente de exemplos assim, que a gente pode praticar no nosso dia a dia para facilitar nossa mudança de mentalidade, né? Eu falo um pouco sobre o caminho que a gente faz da nossa casa até a empresa, né? A gente se pega muitas vezes fazendo o mesmo caminho todo dia e para nós muitas vezes é difícil a gente... vou por outro caminho hoje, né? Então parece algo pequeno, mas já é uma mudança, né? Que a gente pode fazer durante o nosso dia a dia ali que vai praticando, que a gente vai, né, se abrindo a novos recursos, novos modelos de negócio, né? Então traz para a gente o que a gente pode praticar, por mais pequeno que seja no nosso dia a dia, que facilita essa nossa mudança aí de mentalidade. Uma grande vantagem é que nós somos inovadores. Todos nós, a gente tem, né, comportamentos inovadores. Se a gente for olhar, por exemplo, esse podcast hoje, que eu estava pensando aqui agora, achei tão interessante. Platão se reunia lá em Atenas, na academia platônica, com os outros filósofos, ficar discutindo sobre a vida, sobre as coisas. É exatamente o que nós estamos fazendo hoje. E Platão, isso foi em 428, um pouco mais, porque ele nasceu em 428, então, vamos supor, 440, ele tinha uns 20 anos quase, né? Então, o que a gente está fazendo hoje é o que ele fez lá atrás. Então, o que a gente tem que fazer? É acreditar em nós mesmos. Fora tudo que a gente vê em livros, que eu acho super importante, super válido, alimentação, dormir bem, ter cuidado, ter um estilo de vida saudável, ter qualidade de vida, estudar, se desenvolver, tudo isso daí que todo mundo já sabe. Mas eu digo assim, pela minha experiência, o principal é estar bem emocionalmente, porque já comprovado que se nós estamos aí numa emoção mais positiva, nós temos mais dopamina, mais possibilidade. Então, nós temos que nos basear com o conhecimento, mas principalmente nós temos que estar bem mentalmente, Leandro. A gente tem que olhar, a gente tem que enxergar. Então, por exemplo, você está de relógio aí, mas é analógico, né? Nosso próprio relógio, se você tiver relógio agora e eu pergunto para você, como que é o número do seu relógio? Tem número ou tem risquinho? Quantos ponteiros que tem? Muita gente não vai saber, porque a gente olha milhares de vezes, mas nós não enxergamos. Então, fica no automático. Então, para inovar, a gente tem que estar inserido naquele ambiente. Se eu estou aqui agora, eu estou aqui agora. Não estou pensando no que eu vou fazer depois ou o que eu vou fazer antes, mas é neste momento. Se eu estou dirigindo, por exemplo, eu estou olhando as árvores, estou olhando as pessoas, porque nós dirigimos automático. A gente nem vê o caminho. Tem gente que fala assim, nossa, nem lembro como é que foi. Nós não olhamos e a inovação depende disso, de enxergar. Acho que é realmente essa palavra, né? O automático, né? A gente coloca no automático e faz tudo repetidamente sem se atentar aos detalhes. Exato. Né? Aí o cérebro vai ali, no automático, né? Então, eu diria assim, que como, né, se fosse para dizer uma coisa só, né, Alessandro, o que você escolhe? Eu escolho isso, estar bem emocionalmente, porque é isso que realmente vai fazer com que a gente fique bem e consiga produzir, ter criatividade e ter inovação. E estar bem emocionalmente, só para finalizar, significa não ser tão punitivo, porque muitas vezes quando nós temos um erro, nós pensamos coisas de nós que a gente jamais falaria para alguém. E aí você fala assim, mas qual a lógica disso? Isso é um pensamento disfuncional, não tem a função que deveria ter, porque se eu fico assim, ai, como eu sou burro, como que eu errei isso, meu Deus, ai, como que eu fiz isso? Não serve para nada isso. Então você tem que olhar para aquilo lá e falar assim, ok, aconteceu, que chato, tô chateado, tô triste, mas o que eu vou fazer para que isso não aconteça mais? Porque agora eu aprendi, isso aqui não vai acontecer mais. E isso é estar bem emocionalmente, Leandro. Só isso que permite. Por isso que nas empresas tem tanto trabalho de emocionalmente, estar bem, né? Porque se sabe que isso é a base. Perfeito, Alessandro. Gostaria de agradecer a tua presença e ter atendido aí o nosso convite. Muito obrigado. Prazer. Agradecer também a presença do Fabrício mais uma vez no nosso Elocast. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Fabrício. Fabrício.
Agradecer também ao Rodolfo Jordão. Obrigado, Jordão. Valeu, mais uma vez aí. Muito legal o bate-papo hoje. Se você ainda não acompanha a Elotec nas redes sociais, mais uma vez fica aí o nosso @ElotecGestão. Corre lá, deixa a sua opinião, sua sugestão também para próximos temas de Elocast. Também lembrar que essa temporada vai ao ar todas as quartas-feiras pela manhã. A cada 15 dias nós teremos um episódio novo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.